E os chineses vão voltar a comprar carne bovina do Brasil 20 dias após o início do embargo ao produto nacional, como nós comentamos também aqui no Diversa em Rede. Essa decisão ela vale para animais abatidos a partir desta sexta-feira, dia 24. Quero conversar com Pedro Bonenberg, porque olha, Pedro, a medida ela chega antes da viagem do presidente Lula ao país asiático e, claro, muitos dizem que essa decisão foi tomada até para evitar um desconforto entre o encontro dos dois presidentes. Uma boa noite para você mais uma vez, Pedro. Elias, mais uma vez, boa noite a todos que nos acompanham. Pois é, e essa visita também, Elias, ela foi antecipada, né? Porque nós tivemos a ida do ministro da Agricultura poucos dias antes de Lula. Lula vai agora no final de semana à China, mas o ministro da Agricultura já está na China e já conversa, né, com outros interlocutores nesse momento para arrumar ou alinhar a casa, digamos assim, para a chegada de Lula, especialmente nesse cenário do agronegócio. Foram 29 dias de suspensão dessas exportações para a China, mas exportações apenas dos animais abatidos recentemente. Aquele estoque que nós tínhamos por aqui no país, Elias, de animais que foram abatidos antes desse diagnóstico da vaca louca, esses animais, esses produtos eram exportados ainda para outros países, já que eles têm todo o licenciamento devido, um processo rigoroso sanitário, acompanhado por órgãos internacionais e nacionais aqui no país. Olha, foram um pouco mais de 100 mil quilos de carne, talvez estimados aí por especialistas, é o valor estimado pelos economistas, que não foram exportados para a China nesse período de quase um mês aí que nós tivemos de suspensão das exportações. Agora, essa balança volta a acontecer e o Brasil, nos próximos dias, deve voltar a exportar esse produto que é muito importante para a gente, muito importante para o nosso agronegócio, para a indústria frigorífica aqui do país. A China é a principal importadora desse produto, nós vendemos um percentual muito importante de carne para a China, que é o maior comprador do produto brasileiro. E é uma boa notícia, sem dúvidas, para a economia brasileira esse retorno da compra pela China em relação aos produtos de carne. Só em 2022, Elias, foram 8 bilhões de dólares em exportação de carne para a China que nós vendemos, então mostra de fato um mercado muito grande. O ministro Carlos Fávaro da Agricultura, como eu disse, já está na China há alguns dias, chegou hoje por lá e vai permanecer por lá até a chegada do presidente Lula no final de semana. E ele já prepara esse terreno também para alinhar outros acordos relacionados à exportação do agronegócio e também em relação com o Ministério da Agricultura. Algumas situações que nós devemos pontuar nessa volta da China a comprar carne do Brasil, são duas delas importantes para a economia. A primeira em relação ao balanço comercial, a balança comercial do dólar aqui no Brasil. Então a China compra esse produto em dólar e a gente deve ter a entrada de mais dólar no país, o que vai propiciar um equilíbrio um pouco melhor em relação à nossa moeda, ao nosso câmbio fiscal. Agora é esperado também, Elias, e aí para o bolso do consumidor isso pode pesar um pouquinho, um crescimento do preço das carnes bovinas aqui no Brasil. Nós tivemos uma redução nos últimos tempos, especialmente no último mês, relacionada a vários fatores, entre esses fatores a suspensão de venda para a China. O retorno da compra da carne brasileira pela China pode significar um aumento do preço da carne bovina aqui no país. Especialistas dizem que não é um aumento tão significativo, mas já pode impactar um pouco o bolso do consumidor nas próximas semanas. Elias. Pois é, Pedro, a gente vai, claro, continuar acompanhando. Economia é sempre uma questão importante, ainda mais quando falamos do nosso principal parceiro econômico. Muito obrigado pelas informações, Pedro.